Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu quero propor para vocês um bate-papo bem leve, de amiga para amiga, de amiga para amigo, principalmente para quem tá passando aí por uma transição profissional, para quem tá se formando agora, para quem tá pegando a carteirinha da OAB, tá começando a advogar e surge aquelas inúmeras dúvidas de como se posicionar como profissional, como tratar o cliente e os diversos perrengues que a gente passa, principalmente no início da carreira, quando a gente ainda não tem aquela maleabilidade, aquela estratégia necessária para saber lidar com algumas situações um pouquinho mais difíceis no começo da nossa estruturação profissional. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dificuldades que eu já passei, alguns erros e acertos para que você não precise passar pelas mesmas coisas ou ao menos já esteja preparado para quando esses desafios surgirem pelo caminho. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero te pedir aqueles recadinhos básicos que eu sempre peço para vocês. Então, se não for inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o seu like ao final do vídeo se gostar, se impactou a sua vida de alguma forma positiva, não esquece de colaborar, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer e eu entender que vocês também gostam desse tipo de conteúdo e poder trazer ainda mais, compartilhando um pouco da minha vida profissional com vocês. E claro, depois deixe seu comentário se você já passou por alguma dessas situações que eu vou comentar aqui. O começo da vida profissional é uma partezinha bem desafiadora e eu compreendo totalmente esse momento porque, apesar de eu estar 2 anos aí caminhando e estruturando a minha carreira, eu já passei por bastante coisa, por bastante obstáculos e sei como é essa insegurança que a gente sente, principalmente nas primeiras atuações que a gente vai ter como advogado, principalmente para quem não tem muito suporte, não tem o famoso apadrinhamento que a gente chama, um conselho, alguém para poder ajudar, como eu, por exemplo, que na maioria das vezes, né, fiz atos sozinha, sem experiência, fui aprendendo com os meus erros e acertos. Eu sei o quanto isso é muito difícil e o quanto a gente não se sente tão respaldado para algumas atuações. Mas isso é questão de tempo e com a prática a gente vai conseguindo dominar um pouco mais dessa insegurança e se tornando um pouquinho mais estável nas atuações. Mas existem situações que, independente de você estar seguro ou não, você vai passar no início da profissão. E são aqueles famosos perrengues da advocacia que todo profissional um dia vai passar pelo menos uma vez. Eu vou contar para vocês alguns dos perrengues que eu passei e esse vídeo justamente é uma inspiração da caixinha de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram essa semana, que a propósito, se você ainda não me segue, eu vou deixar o Instagram aqui para você me acompanhar. Tô sempre abrindo caixinha de perguntas, perguntando a opinião de vocês também e dividindo ali comentários, conhecendo vocês. Então aproveita lá e me segue, que além de tudo eu compartilho bastante conteúdo. E a caixinha que eu deixei essa semana foi justamente isso. Eu tava passando por uma situação um pouco desafiadora em um processo, eu resolvi desabafar através dos meus stories. E aí me deu a ideia de abrir uma caixinha de perguntas para os colegas que estejam advogando dividirem quais são as dificuldades que eles ainda sentem na atuação profissional. E acreditem vocês, por mais que o advogado esteja atuando há 3, 5 anos ou talvez 10, ele vai sentir algumas dificuldades ainda na vida profissional e isso só vai amenizando com o tempo. Achei muito curioso porque muitas das respostas que eu recebi já eram coisas que eu havia passado e vejo que ainda são dificuldades recorrentes na vida de alguns profissionais. Então eu resolvi, além de compartilhar as minhas respostas e dicas, trazer isso em formato de vídeo para vocês porque eu acho que pode ajudar também. Primeiro perrengue que, sinceramente, vou contar para vocês que eu ainda passo bastante é com o judiciário. Sim, vocês sabem que tem aqueles processos que quando a gente abre o sistema eletrônico, e aqui eu falo do EPROC, chega a dar aquele frio na barriga, aquela úlcera no estômago, porque a gente sabe que é um processo pesado, que o magistrado ele já é um pouquinho turrão, é um pouquinho mais difícil, né? A gente tem dificuldade de obter deferimentos, enfim, sempre vai existir um processo em que você vai ter aquela dorzinha de estômago, aquela dorzinha de cabeça e toda vez que sai uma intimação, você vai ficar com aqueles calafrios. Isso é normal sim, não importa o tempo que você esteja advogando, principalmente por quê? Porque a gente lida com terceiras pessoas e no judiciário é exatamente assim. Nós precisamos da atuação de outros profissionais, como servidores, magistrados e advogados também de outras partes, para poder fazer andar aquilo que a gente pretende. Então, depender um pouco dessas situações, principalmente quando são casos mais complexos, em que há mais animosidade entre as partes, em que a gente sente um maior desafio de conseguir aquele pedido deferido, dá aquele friozinho na barriga, aquele embrulho no estômago, isso é perfeitamente normal e é uma das dificuldades que eu ainda sinto hoje, principalmente relacionada a alguns processos que são mais complicados. E esse é um dos motivos que eu falo muito para vocês, inclusive lá no meu Instagram, e compartilho aqui também com vocês, do porquê eu tenho cada vez me afinado mais na advocacia extrajudicial, pegando gosto e
Deixando um pouquinho de lado essa questão da judicialização, que a gente acaba saindo da faculdade já com ela implementada no nosso pensamento, como se fosse uma das únicas vias alternativas para resolver conflitos, inclusive quando há animosidade entre as partes, quando há essa dificuldade das partes se entenderem e entrarem em um consenso. Então a gente acaba não tendo essa perspectiva de que existem outras possibilidades e que muitos atos que a gente recorre ao judiciário podem ser resolvidos de maneira extrajudicial. Isso eu venho comentando sempre com vocês porque a atuação que eu faço é a atuação que mais brilha meus olhos e que mais me deixa feliz, embora tenham dificuldades, eu já dividi em vlogs aqui para vocês diversas dificuldades que eu passei no extrajudicial, mas existe uma esfera em que o advogado se sente mais preparado para trabalhar, em que o advogado ele sente um gosto, inclusive pelos desafios. E o judiciário, por que ele me deixa um pouco assim? Não é sempre, não, mas principalmente quando eu lido com essas demandas mais complexas, porque a gente acaba dependendo muito de terceiros para cumprimento de coisas que são básicas, que estão na lei, que às vezes no extrajudicial, por mais que possa ter um obstáculo, uma burocracia, são mais céleres, são mais efetivos e deixam as partes, na grande maioria das vezes, mais felizes. A gente tem menos incomodação. Então, por isso que eu sempre busco cada vez mais a minha atuação na advocacia extrajudicial, porque eu acho que é uma esfera em que deixa as partes muito mais felizes, se é assim que eu posso dizer. Então, até hoje, compartilhando para vocês, uma das minhas principais dificuldades na atuação é saber lidar com isso, com essa questão de ver muitas vezes decisões não tomadas, muitas vezes direitos omissos, muitas vezes atuações totalmente descabidas, mesmo a gente tendo parâmetros legais. Isso, infelizmente, ainda acontece, embora eu não possa generalizar. Então, essa é a dificuldade que eu ainda lido como profissional em alguns processos em que há essa complexidade e sim, me deixo muitas vezes com o friozinho na barriga toda vez que tem alguma intimação, porque eu penso, nossa, já é algum problema, já é algo que a gente tem que debater, já é algo que eu vou ter que recorrer, e eu tenho processos sim que são bem complicados nessa situação, que me deixam um pouco angustiada, e isso realmente faz muito mal, não só para o advogado, mas também para o cliente. Então, é uma dificuldade que eu ainda estou aprendendo a lidar e separar um pouquinho, não pessoalizando. Outra situação que é bem recorrente entre os colegas, muito embora já estejam há um tempo no mercado, é aquela famosa frase que muitas vezes a gente recebe dos amigos, de algum familiar ou de alguém próximo, ou até mesmo de um possível cliente. Oi, tudo bom? Eu queria tirar uma dúvida com você, aquela famosa dúvida que ninguém quer pagar. E isso é uma situação que os colegas enfrentam ainda, gente, que eu vejo colegas que estão atuando há muito tempo e que têm dificuldade de cobrar uma consulta jurídica. E eu debato muito isso, tanto no meu Instagram como aqui eu tenho um vídeo no canal que eu vou deixar nos cards, que eu gravei ano passado e posso trazer para vocês em um novo formato, que a gente tem que aprender a quebrar esse paradigma que foi imposto ou que na verdade nós, como classe profissional, não conseguimos quebrar ainda totalmente. A famosa dúvida, muitas vezes, ela é confundida com uma assessoria jurídica gratuita, algo que não tem que ocorrer se o profissional não deseja. Então, eu recebi inclusive respostas de pessoas lá na minha caixinha de perguntas dizendo que amigos pediram conselho, pediram praticamente uma assessoria em contratos, em situações, e quando a pessoa, né, o profissional advogado foi manifestar quanto que ele cobra para fazer uma consulta ou para fazer um serviço, a pessoa simplesmente achou caro e não procurou mais ele. Profissionais do mercado há muito tempo que enfrentam essa situação de quando vão passar seus honorários ou até mesmo o valor de uma consulta, o possível cliente não procura mais, ele acha muito caro. Mas a gente não pode pessoalizar ou internalizar isso para o nosso profissional, para a nossa capacidade como profissionais. Eu digo isso por quê? Porque nós precisamos nos valorizar primeiramente para que alguém de fora valorize o nosso trabalho. Então, se você numa situação dessas ficar com medo, com receio, ou até mesmo querer baixar valores porque você acha que o cliente está achando caro, você está cometendo um erro, porque você primeiramente não está se valorizando, nem valorizando o seu trabalho perante esse possível cliente. Tudo que tem um preço, a gente tende a dar valor. Tudo aquilo que a gente paga, muitas vezes até com preço substancial, a gente dá mais valor, porque aquilo foi suado, aquilo foi importante, aquilo passa um poder, uma credibilidade. O ser humano ainda pensa assim. Então, se você não querendo, mas por pressão externa de um possível cliente que talvez não queira fechar um contrato com você, começar a baixar o seu preço,
ou lidando com pessoas diferentes, ou até mesmo não cobrando, você está se desvalorizando como profissional. Você está colocando a sua capacidade em xeque. Você está colocando todos os anos de estudo que você teve na mão de outra pessoa que não tem o mesmo conhecimento que você e que está determinando quanto você vale ou não como profissional. E você já parou para pensar o quanto isso é errado e pode te prejudicar? Bom, gente, por mais que seja amigo, seja família ou alguém muito próximo, ou por mais que você esteja há pouco tempo no mercado, se posicione, se valorize. Se você quer realmente cobrar por aquele serviço, porque existem profissionais que às vezes não querem cobrar, ou não se sentem bem, ou enfim, por ser alguém próximo, é amigo, não quer cobrar, e tudo bem, mas se você passou os seus valores ou deseja cobrar, posicione isso desde o início. Quando uma pessoa vier perguntando, quer uma dúvida, que quer tirar alguma dúvida, enfim, você consiga classificar se isso realmente é uma dúvida pontual que pode ser respondida em uma única frase ou se é uma assessoria jurídica que você vai ter que prestar, que vai te demandar tempo, explicações, conhecimento jurídico, capacidade técnica. Se for esse segundo caso, você simplesmente vai posicionar para essa pessoa e manifestar que você pode resolver a dúvida e a questão dela em uma consulta jurídica e o seu valor é X por aquele tempo de consulta jurídica. E tudo bem se eles não te procurarem de volta, gente. Isso é comum. Já aconteceu comigo. Eu já não cobrei, eu já levei calote, enfim, eu já passei por várias situações, mas que foi por pouco tempo, porque foi no início da minha profissão e quando eu vi que isso estava acontecendo, eu pensei, tem alguma coisa errada aí. Vamos mudar. E comecei a me posicionar e posicionar a minha profissão. Então não tenha vergonha de cobrar pelo seu serviço, pela sua capacidade, pelo estudo e empenho que você teve para se profissionalizar. E jamais coloque na mão de terceiros essa possibilidade de valorar ou não o seu trabalho. A situação que é perrengue e está bem aliada a essa questão de cobrar é quando e quanto eu cobro pela minha consulta, Carol. Eu cobro, gente, é uma coisa muito pessoal, varia de profissional para profissional. Então, de acordo com a tabela da OAB do seu estado, você vai estabelecer um parâmetro, claro, aliado à capacidade técnica, ao tempo de atuação que você tem, para que não fique nada descompassado daquilo que você pode ofertar para o seu cliente. Então, siga mais ou menos uma média de acordo com a tabela para você cobrar. Não fique cobrando de cada pessoa de uma forma diferente, até porque isso não é profissional, é antiético e pode passar também uma falta de credibilidade para os clientes. Depois que definir o seu valor, o preço que você vai cobrar pela sua hora técnica, pela sua consulta, determine quanto tempo vai ser de atendimento e como que você vai cobrar isso aí. Eu, por exemplo, gente, quando eu vou atender um cliente, eu acabo reservando o turno ali, ou metade de um turno para essa pessoa, porque eu sei que às vezes pode demorar, que 1 hora é insuficiente para aquele preço que a pessoa pagou. Então, eu já delimito mais ou menos uma média ali de tempo que eu possa levar para dirimir todas as dúvidas, para passar toda a possível resolução e escutar também o cliente de forma muito detalhada. Então, eu não cobro por hora, mas eu cobro por atendimento. Essa é a forma com que eu atuo. E eu tô passando para vocês como funciona e como me ajudou também a evitar esses problemas de falta de pagamento pelo cliente no caso de uma consulta técnica, porque sim, gente, eu já passei por situações em que eu atendi cliente, eles ficaram de me pagar e simplesmente sumiram assim. Falaram que iam me pagar depois, que podiam me pagar daqui a um tempo, eu fui aceitando, mas realmente eu levei verdadeiro calote. Então, para que vocês evitem situações como essas na vida profissional de vocês, já determinem depois do valor, confirme com o cliente se ele realmente vai estar presente naquele horário que vocês combinaram e exija pelo menos meia hora de antecedência, um Pix, uma transferência, para que você possa de fato reservar aquele horário para o cliente. Muitas vezes eu gosto de confirmar um dia antes e pedir o pagamento para que seja feito até 1 hora antes da consulta. Isso geralmente evita esses transtornos e que o cliente possa ser atendido sem pagar. Outro perrengue totalmente normal e comum, que inclusive esta pessoa que vos fala já passou e vi também que é uma situação comum entre vocês, que eu recebi lá na caixinha de perguntas, é como evitar que o cliente me chame em horários inapropriados no final de semana, enfim, não respeite os horários de trabalho. Eu vou dar uma dica para vocês que talvez vocês já saibam, mas que mudou a minha vida profissional nesse sentido, que foi instalar o WhatsApp Business, gente. Quando eu instalei o WhatsApp Business, sinceramente mudou muito essa situação. Eu já tive cliente me chamando no domingo, o dia inteiro. Eu já tive cliente me chamando no horário do almoço, mesmo dizendo, olha, eu vou te retornar daqui a um tempo, daqui a 1 hora, eu estou no meu horário de almoço. E o cliente não parava de ligar, enfim, já passei por situações assim, que foram bem constrangedoras e que também geraram um certo estresse para mim. Então, a dica que eu dou é que você, se não puder ter 2 aparelhos celulares para separar um profissional
E um, pessoal, que você instale o WhatsApp Business no seu celular, coloque ali bem na parte em que dá para você delimitar horários de atendimento, quais horários você vai estar disponível para atender e quais dias da semana. E também coloque uma mensagem de ausência, para que caso o possível cliente ou seu cliente lhe chamar num sábado, num domingo ou em uma hora em que você não possa atender ou não queira atender, aquela mensagem de ausência vai automático assim que ele mandar a mensagem. Então é o que eu uso, eu delimitei meus horários como de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e tem uma mensagem de ausência para caso a pessoa me chamar fora desses horários ou nos finais de semana, que eu irei entrar em contato somente no próximo dia de trabalho. E desde o início do seu contato, da sua conexão com o cliente, isso tem que ficar estabelecido. Porque no momento que você abre brecha para atendimentos fora do seu horário, você vai estar dando essa liberdade para o seu cliente e caso um dia você não queira mais atendê-lo nesses horários, ele vai te questionar por que você está agindo diferente se você deu essa liberdade anteriormente. Então, desde o início, não tenha medo de impor quando você atende, que horário você atende, em que momento você vai estar disponível para dirimir qualquer dúvida ou falar de algum processo. Você tem que aprender a se posicionar e colocar essas limitações, porque senão vai ser um inferno e você não vai ter final de semana e realmente isso pode acabar gerando até um atrito entre você ou até mesmo perda de um contrato. Então, fique ligado nisso aí, instale o WhatsApp Business que eu tenho certeza que ele vai mudar realmente a sua vida como mudou a minha. Por fim, uma outra questão que eu sei também que tira muitas vezes vocês assim da segurança é quanto a ter ou não um escritório físico, principalmente para quem não tem e está começando agora na carreira. Gente, inclusive eu tenho um vídeo aqui, vários vídeos falando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards da descrição para depois de vocês terminarem de assistir esse, irem lá assistir esses outros vídeos que eu falo justamente sobre essa necessidade de ter ou não um espaço físico para atender o seu cliente, que é uma balela hoje em dia, porque cada vez mais nós estamos nos posicionando digitalmente. Com a pandemia, isso simplesmente foi quebrado, esse paradigma. Hoje existem escritórios e advogados que já estão há anos no mercado, simplesmente fecharam seus escritórios físicos para atender de forma remota, de forma online. Então, gente, não existe mais esse estigma de advogado tem que se formar e obrigatoriamente tem que ter um escritório físico, a não ser que você queira. Mas se porventura você não quer abrir um escritório agora, você tem muitas dificuldades para conseguir manter essa estrutura física, não há problema nenhum, porque hoje praticamente está tudo online, inclusive os processos. Praticamente, fora as diligências, você vai atuar com um computador. Então, é importante que você tenha as ferramentas adequadas e pode trabalhar de casa. Caso um cliente exigir que você atenda ele presencialmente, hoje tem coworkings que você pode alugar por uma hora, uma sala para atender o cliente naquele momento. Tem cafeterias muito aconchegantes e confortáveis e discretas para que você possa bater um bom papo de uma forma mais intimista, de uma forma que não vá colocar ali o cliente numa situação desconfortável. Enfim, existem inúmeras situações e hoje as pessoas até preferem assim. Então, dê essa liberdade para o seu cliente escolher e também coloque para ele, manifeste a forma com que você trabalha. Hoje as pessoas aceitam isso de uma forma muito tranquila, não é mais como antigamente. Então, não tenha vergonha de expor isso. Também coloque a disponibilidade do cliente de atendê-lo online através de plataformas. Eu já dividi aqui, inclusive, a plataforma que eu uso quando eu faço meus atendimentos e reuniões. Então, gente, é perfeitamente possível. Você não precisa se estressar com isso hoje em dia, nessa era digital que a gente vive. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no vídeo de hoje, mostrando algumas situações que podem acontecer na sua vida profissional, principalmente no início da carreira, que eu já passei, mas que muitos colegas já passaram, ainda passam ou vão vir a passar. Então, para que você já evite situações como essas, eu já estou trazendo aqui alguns segredinhos que podem te ajudar a enfrentar essas situações de uma maneira muito mais leve. Então, não esquece de deixar o seu like, me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma dessas situações que eu comentei aqui, ou se tem alguma outra situação que você quer dividir aqui com a gente, conversar, vamos bater um papo, vamos nos ajudar aqui como colegas. E claro, gente, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nada. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijão!